Olá, amados. Mais uma vez é o pastor Carlos R. Rodrigues. Estou aqui para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de ensinamento bíblico, aqui nas lições da revista CPAD, primeiro trimestre de 2024. Estive ministrando na semana passada a lição Ministério da Igreja. E nessa semana a lição é a disciplina na igreja, ok? Então fique aí até o final. É uma lição muito abençoada, de grande edificação espiritual para todos nós. Não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante, ok? Para que outras pessoas também tenham acesso a esse vídeo, para que o YouTube, entenda, ok? O logaritmo do YouTube assim entenda que o vídeo é relevante, ok? Então vamos lá. Disciplina na igreja. Nós temos aqui o textuário, a lição de número 8. Lição de número 8. Então vamos lá. Já vou esquecer da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus capítulo 12, versículo de número 5. Verdade prática, a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao 13. O versículo 5, já lido aqui no textuário, nos diz assim: já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe como filho. Se suportares a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então vamos para a introdução. E já temos aqui a palavra-chave dessa lição, que é a palavra disciplina. O que é disciplina? Podemos definir aí a palavra disciplina, segundo o dicionário Aurélio. Diz assim: disciplina, obediência às regras, aos superiores, a regulamentos. Então, também é uma ordem, um regulamento, uma conduta que nos assegura o bem-estar do indivíduo, ou o bom funcionamento de uma organização. Então, a disciplina, já vimos aqui pela definição, que é algo bom, principalmente pela Bíblia, pelos versículos lidos, que no presente não parece ser boa nenhuma disciplina, nenhuma correção, mas depois ela produz frutos pacíficos de justiça nos exercitados por ela, aqueles que se deixam exercitar pela disciplina. Porque é necessário
se deixar exercitar por ela. Isso quer dizer aceitar, receber. Ela nos trará benefícios, ok? Então vamos lá. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática na igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, nosso assunto da disciplina cristã, como um processo formativo do caráter cristão nas modalidades corretiva e formativa. Então, é o nosso assunto a ser abordado aqui. Tópico de número 1, a necessidade da disciplina na igreja. Subtópico 1, Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus e, por isso, é uma das causas que justifica a necessidade da disciplina na igreja. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Eu sou santo. Deus é santo e, como tal, deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-se de mim, porque sou um homem pecador. Lucas, capítulo 5, versículo 8, quando Pedro estava no mar e Jesus apareceu ali, então ele se envergonhou, porque estava nu. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Subtópico 2. A igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Ao formar seu povo tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que ele fosse um povo separado. Na verdade, a palavra grega ágios, traduzida como santo, possui um sentido de separado ou consagrado. Subtópico 3. Quando a igreja não disciplina. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também, 1 Coríntios capítulo 6, 19. Então, esses versículos nos afirmam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Um desses versículos diz, né? Não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? A santidade faz parte da identidade do cristão, Efésios capítulo 1, versículo 1. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado. Alguém que não tratou ou não foi tratado. Aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Tópico de número 2. O propósito da disciplina bíblica. Subtópico 1. Manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos capítulo 2, versículo 24. Paulo falando aos romanos. Se não corrigido, o comportamento pecaminoso compromete o testemunho cristão. No caso da igreja de Corinto, onde um dos seus membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem, contudo, ter uma resposta enérgica da igreja.
condenando essa prática, levou o apóstolo a censurá-la. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Então o apóstolo Paulo censurou a igreja de Corinto, porque a sua liderança estava tolerando um pecado gravíssimo, quando um membro da igreja estava tendo relações sexuais com a mulher do seu próprio pai, quer dizer, com a sua madrasta. A igreja tomou ciência disso, a liderança tomou ciência, mas ninguém tomava uma atitude para punir esse membro. E ele continuava fazendo parte da comunhão. Daí o apóstolo São Paulo censurou duramente o comportamento daquela liderança ali da igreja. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 34, Apocalipse 2, versículo 14 e 15. Então sabemos que Deus, ele pune o pecado, pune a pessoa, né, por causa do pecado. E isso para o bem, para o nosso bem, conforme já lemos anteriormente aqui, no textuário, no texto bíblico em classe, conforme nós vamos abordando. E no caso da igreja, existe a liderança da igreja, o pastor é chamado de anjo da igreja, que quer dizer, o mensageiro da igreja, o responsável pela igreja. Então ele deve tomar as devidas providências, porque para isso ele foi colocado, para apacentar, para cuidar do rebanho. Então o pastor é um representante de Cristo, da igreja de Cristo, é um oficial de Cristo aqui na terra, para cuidar da igreja. E, no entanto, essa liderança estava deixando passar, vamos dizer assim, passar batido, passar livremente esse pecado, sem, contudo, disciplinar esse membro. Então, por isso, a chamada de atenção, e o próprio apóstolo Paulo executou a disciplina dura sobre esse elemento por causa também da gravidade do pecado. Subtópico 2, frear o comportamento pecaminoso. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento para levedar toda a massa? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Subtópico de número 2. Não tolerar a prática do pecado. Em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um de seus membros. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. A consequência disso é que esse pecado acabaria enfraquecendo a igreja, pois uma igreja que não pratica a disciplina bíblica fatalmente fracassará. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado ou comportamento pecaminoso na igreja e nem fora dela. Apocalipse capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então nós vemos aqui Jesus corrigindo, chamando a atenção duramente do pastor daquela igreja, do anjo da igreja, porque estava tolerando os pecados de Jezabel, mulher que se dizia até profetiza, que vivia profetizando, mas que, no entanto, era uma mulher que vivia uma vida promíscua, pecaminosa, uma vida de prostituição e idolatria.
Então, é grave essa questão. Se o pastor da igreja, a liderança, se mostrar omissa, Deus irá requerer duramente. Tópico de número 3. As formas de disciplina bíblica. Número 1. A disciplina como modo de correção. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Por que filho há quem o pai não corrija? Hebreus capítulo 12, versículo 7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram a necessidade de ser corrigidos em algum momento. Se alguém não é corrigido quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Pedro, por exemplo, teve de ser corrigido por Paulo, quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Está aí, Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou ou vive na prática do pecado à restauração e reconciliação. Então, a disciplina, a correção, não é para matar ninguém, não é para prejudicar ninguém, muito pelo contrário. Ela é para restauração e reconciliação do indivíduo, da pessoa. Especialmente aqui no estudo se referindo aos cristãos, à igreja do Senhor. Subtópico de número 2, aos crentes, né? A disciplina como forma de restauração. A palavra grega catartizo, ou catartizo, traduzida aqui como encaminhar ou tal, significa, na verdade, restaurar. É usada em Mateus 4, versículo 21, para se referir aos reparos, remendos, das redes de pescas. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu anterior estado de bem-estar com Deus. Da mesma forma que uma rede de pesca volta à sua utilidade após ser consertada. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse o faltoso à comunhão. Está aí, 2 Coríntios 2, de 5 a 8. Então, esse era o objetivo. Uma correção dura para que esse faltoso, esse que transgrediu a lei de Deus, a palavra de Deus, vamos dizer assim, fosse restaurado à comunhão. Então, esse é o objetivo de Deus. É para o nosso bem. Subtópico de número 3. A disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade, eu digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares da terra será desligado no céu. Mateus, capítulo 18, versículo 18. Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentio. Gentio e publicano. Isso quer dizer pessoas incrédulas, ímpias. O sentido espiritual aqui é esse, ok? Gentios eram as pessoas não judeus, né? Então, no sentido aqui espiritual, é no sentido da pessoa que, vamos dizer, que não tem Deus, né? Que não conhece a Deus. E publicano também, né? Visto que o publicano, eles eram pecadores, né? Eles eram transgressores, eram ladrões, roubavam, se corrompiam. Então, Mateus 18, 17. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Então, como aqui foi um pecado gravíssimo, então Paulo optou aqui pela exclusão. Mas mesmo assim,
nós vemos na Bíblia lá na frente que depois de um tempo, este membro que havia sido excluído, certamente ele perseverou em ir para a igreja, né? O fato de ser excluído não impede a pessoa de ir para a igreja, não fazia parte do corpo de Cristo, não fazia parte da comunhão, porém, essa grave punição fez com que esse membro se consertasse com Deus e fosse restaurado, mais tarde, a comunhão, depois de um tempo. Então, vamos lá, certamente ele passou um perrengue, né? Ele passou uma prova muito grande por estar excluído da igreja, né? Sofreu certamente na carne, a Bíblia não explica como, sofreu grandemente, e esse sofrimento levou ele a se arrepender de fato. Mas a punição precisou ser dura. Então, de acordo com a gravidade do pecado, também existe a correção. Fica aí, já vamos terminar. Conclusão. Nesta lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus, quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo, que está aí em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então, o bom cheiro de Cristo, né, é uma metáfora que está se referindo ao caráter de Cristo, à bondade de Cristo, à presença de Cristo. Então, tudo que Cristo tem de bom, então se refere a um bom cheiro, que é a santificação, é a comunhão, é a consagração a Deus. O inverso seria o pecado, seria o mau cheiro, né? Então, quando se refere a Cristo, é um bom cheiro. Quando se refere ao pecado e ao diabo, então é mau cheiro, é imundícia. A imundícia do pecado. O pecado é chamado de imundícia. Então, daí, essa expressão aqui, que nos fala sobre o bom cheiro de Cristo, né? Então, está em verdadeira comunhão. Então, isso é que Deus quer na minha vida, na nossa vida, na tua vida. Então, nós temos aqui um resumo desse tópico de número 3 que foi lido, que diz assim: a disciplina faz com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu interior estado de bem-estar com Deus. E ainda aqui uma coisa interessante, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então vamos ver rapidamente essa expressão Deus é amor, que esse Deus é amor tem sido confundido por muita gente. Vamos ver o que diz aqui, ó. Deus é amor, é uma figura de linguagem conhecida como metonímia, onde se toma o abstrato pelo concreto. O abstrato quer dizer o invisível pelo concreto, isso quer dizer pelo sólido, pela coisa que é palpável, por aquilo que não é palpável, por aquilo que é palpável, e vice-versa. Portanto, Deus é amor, mas o amor nunca será Deus. Gramaticalmente, o amor aparece como um dos atributos, assim como são a santidade e a justiça. Então, ficou já bem claro aqui que Deus é amor, mas ele é santo. Deus é amor, mas ele é justiça. Ele é justo. É por isso que a Bíblia está escrito lá em Hebreus capítulo 12,
lá no final do capítulo, lá, né, 20 e tanto, né, 26 por ali, que nos diz assim: Deus é amor, porém é fogo consumidor. Então, esse fogo consumidor está se referindo à justiça de Deus, à correção de Deus, à disciplina de Deus. Deus não é definido apenas por um de seus atributos, pois ele possui muitos. O amor é apenas um deles. O amor, portanto, não pode ser usado como justificativa para validar qualquer comportamento pecaminoso. Amém? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe a lição. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, ok? Então, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, que essa lição sirva de edificação grandemente para você, para toda a sua família. Então, participe e contribui com o canal. Semana